Que bom estar com você hoje, falando sobre saúde, falando sobre alimentação saudável, falando sobre o relacionamento que a gente precisa desenvolver corretamente com a comida, com aquilo que vai trazer nutrição, que vai trazer saciedade, que vai trazer prazer para o nosso corpo. Está preparado para essa conversa? Você precisa ser honesto com você mesmo, com você mesma, para que a gente possa avançar. E a gente está aqui com um profissional preparado, está acostumado a dar palestras sobre esse assunto, ajudar as pessoas a se recuperarem, a restaurarem esse relacionamento adequado com a comida, mas você precisa fazer parte do programa junto comigo hoje. A gente trouxe uma frase aqui de Charles Spurgeon, que disse o seguinte: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. E muitas coisas serão urgentes. Deixa eu te contar, a gente está vivendo na época da antecipação. Já parou para pensar que o Natal antigamente começava a ser divulgado e comemorado e no começo de dezembro. Agora já tem gente vendendo panetone já em outubro, comemorando o Natal ou esperando, antecipando o Natal de dezembro. Realmente, aquilo que é importante na sua vida, sua família, Deus, a sua saúde, não pode ser trocado por nada, por mais urgente desse mundo que seja. Nada pode substituir o que é importante para você. Que Deus te ajude nessa missão, viu? E ó, a gente está falando hoje sobre compulsão alimentar e fome emocional. Você sabe o que significam essas duas coisas, esses dois conceitos? Doutora Shirley está aqui para falar com a gente sobre isso. Doutora, obrigada por participar com a gente novamente, viu? Eu que agradeço estar aqui novamente. São conceitos difíceis de serem compreendidos e, na verdade, confundem a gente. Compulsão alimentar e fome emocional. Explica pra gente rapidamente o que seria a compulsão. Vamos começar com fome emocional, que você já mencionou aqui em outro programa. Bom, a fome emocional é quando a gente, na verdade, usa as emoções como uma fome, um motivo para comer, né? Às vezes a gente está perturbado com alguma situação, a gente está passando por um período difícil na vida que vão gerar emoções, né? Nossas emoções, elas são termômetros saudáveis para nos ajudar. Mas quando a gente está um pouco preocupado demais, ansioso demais, isso vai alterar o nosso apetite e a gente vai começar a acreditar que está com fome. Então, se você está triste, você fica com vontade de comer e você vai lá e, ao invés de entender a tristeza, o que está trazendo aquela tristeza para você, você vai comer. Ou se você... E é aquela fome sem freio, né? Aquela fome Sim, que você é uma come, fome urgente. come e nunca passa. Parece que não passou. Exatamente, nunca passa, né? Então, até vocês colocaram uma ilustração incrível aqui pra gente, né? De emoções que podem levar a gente a, ao invés de resolver o problema, comer, né? Então, se tá com raiva, vai lá e come pra passar. Se tá triste, precisa de um conforto, vai lá e come. Se tá cansado, vai lá e come. E ansioso, com raiva. Como também está ligado às nossas emoções lá da infância, porque eu não sei se você lembra, olha, se comer tudo ganha sobremesa. Opa, então vou comer tudo. Aí já fica feliz, come tudo e ainda come a sobremesa. Come e repete para ficar forte. Ou até antes, quando você era um bebê e só sabia chorar porque você estava com fome. Às vezes você estava com dor, com cólica, você estava incomodado. Aquilo é uma sensação, uma emoção que é desconfortável. E aí você recebia um leitinho quentinho, um colinho, e aí você se sentia bem. Então você começa a associar a alimentação, a comida, a ter um prazer. Então você começa a entender que as emoções são fome. Eu preciso, para resolver essa emoção, de comida, né? Então começa a confundir o corpo em relação a comer porque você precisa ou comer porque você está triste, porque você está nervoso, porque você está ansioso, né? Então, interessante. Interessante. E você? Come quando está triste, quando está feliz, festa, tem que ter comida. Em algumas culturas, velórios, momentos de extrema tristeza, tem comida também. Murilo foi para as ruas para saber como que as pessoas se relacionam com a comida em determinadas situações ou circunstâncias emocionais das suas vidas. O assunto de hoje tem tudo a ver com alimentação, mais especificamente com compulsão alimentar. Será que as pessoas, quando estão ansiosas, elas costumam descontar essa ansiedade na geladeira? Meu amigo, quando você está ansioso,
você desconta na comida? Bastante, principalmente no doce, né? Não, eu tenho que comer um doce. Um doce. Doce. O que é que você come então quando você tá ansiosa? Você tá descontando lá, você pega o que pra comer? Besteira. Que tipo de besteira? Assim, vai, sucrilho, salgadinho, pão, muito pão. Não, eu gosto de sofrer, eu curto a minha ansiedade, sabe? Porque me deslocar até a geladeira é um trabalho, né? Se tiver ali eu como, mas se não, não. Na hora do almoço, tem gente que chega, bota o pratão lá, come, mas não fica satisfeito, vai lá, repete 2, 3 vezes. Você é dessas pessoas que repete na hora do almoço ou você, um prato já tá satisfeito? Não, eu me contento com um prato, só que quando eu tô elaborando esse prato, eu já deixo ele bem robusto para eu me satisfazer bem com ele ali, né? Não, eu geralmente com um prato já tô bem alimentado. Não repito, mas eu como um pratão. Não, eu sou de boa na hora do almoço, eu como normal. Ah, não, com prato de pedreiro já tá bom. Só quando é menos, aí a gente repete mais, mas o pedreirão, assim, já não tá bom. Gostei, todo mundo sincero aí nas respostas. Todo mundo usando a comida de forma... De forma exagerada. Doutora, além de compreender o que seria fome ou a comida emocional, né, fome emocional, a gente também precisa entender como é que funciona a compulsão alimentar. Isso. E a gente entende compulsão algo que a gente faz sem controle, quer dizer, você faz misturando de tudo um pouco, sem limites. Bom, a gente tem que entender por que a gente precisa entender a compulsão alimentar quando a gente fala também de fome emocional. Porque as duas têm uma fonte que é a emoção. Agora, se você come de forma emocional constantemente e não resolve os seus problemas emocionais que te levam a buscar a comida, você pode gerar a compulsão alimentar por não resolver determinados problemas emocionais. Então você vai buscar constantemente esse conforto na comida, vai começar a exagerar e vai começar a desenvolver episódios de atacar a comida. Como que funciona? Porque a compulsão alimentar, ela já é um distúrbio. Então, se o seu comer emocional não for resolvido, ele pode virar esse distúrbio. Tanto é que chega no consultório, doutor, eu tenho compulsão alimentar, porque eu não consigo parar de comer. Aí você começa a conversar, perceber, essa pessoa só tem uma fome emocional ativada, mas ela não tem a compulsão, porque ela não entende ainda. Não tem ainda, mas ela não entende que a compulsão é um distúrbio, já é um tratamento específico, ela precisa de um tratamento específico, porque já está fora do controle. Certo. Né? Então, o que vai acontecer? São episódios onde ela ataca a comida, né? Aquela emoção toma conta dela e ela se sente tão descontrolada que ela precisa abafar aquilo, então ela vai ter um episódio onde ela vai comer bastante comida num período de tempo que ninguém comeria. E geralmente são combinações bizarras, né? Ela vai comer, sei lá, sorvete com batatinha chips, né? Tem um caso de uma paciente que ela não esperava o feijão descongelar para comer. Ela comia aquele sorvete de feijão, porque era tanta a vontade de comer para poder sufocar aquela emoção, que ela comia e comia por horas. Então, nesses episódios, eles têm falta de controle, tá? Inicialmente, ele sente um conforto porque ele dissociou, ele tirou a ideia da emoção que está trazendo o problema e focou na comida. Mas não importa o sabor, por isso que eles fazem essas misturas. O que importa é sufocar aquela emoção através da comida. Só que ela começa a comer tanto que ela sente um desconforto no estômago. E muitas vezes eles estão comendo e chorando. Por quê? Porque dá uma vergonha, bate aquela tristeza, culpa. Então, isso é compulsão alimentar, é fora do controle já. Então, nesse caso, já precisa de um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista, enfim. Mas é possível um controle? É possível, né? Agora, se a pessoa tem uma fome emocional ativada e ela não vai atrás disso, pode gerar uma compulsão alimentar. Vamos tentar entender aqui na nossa tela como é que funciona o cérebro, porque a gente está falando de emoção, a gente está falando de compensação, a gente está falando de sufocar uma angústia. E o nosso cérebro é quem controla todas essas emoções, ou quem deveria, se estivesse funcionando bem, fazer esse controle, esse jogo, né, pra gente, né? Aqui, cede aqui um pouquinho, aqui vai preponderar um pouquinho mais. Como é que é, doutora? Bom, como eu disse antes, as emoções, elas são necessárias para a nossa vida. A gente tem que aprender a viver com as emoções para poder expressar aquilo que a gente está sentindo. Mas quando a gente tem problemas onde as emoções, elas vão nos levar a ficar descompensado, isso vai afetar o nosso cérebro. E se
afetar o nosso hábito alimentar, vai afetar muito mais, porque a gente vai descontrolar, então, as questões nutricionais, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem várias áreas do nosso cérebro responsáveis por atividades diferenciadas, para o bom funcionamento do nosso corpo. E aqui, essa parte é interessante a gente entender, porque quando a gente não está bem emocionalmente, essa parte vai ser afetada. Tem a questão das memórias, de repente a pessoa está revivendo um trauma, e ela vai incentivar esse hábito alimentar de compulsão por conta dessa memória triste, né? O sistema de recompensa é aquele que é viciado no açúcar e na gordura. Algumas né? pessoas até mencionaram, Isso, né? Então, toda hora esse sistema de recompensa vai precisar desse conforto que o açúcar e a gordura traz. Então, essa pessoa vai começar a atacar esse tipo de comida, né? Para sufocar as emoções negativas. O julgamento crítico fica, né, afetado. Ela não tem um julgamento sobre aquele impacto de estar comendo para sufocar a emoção dela. Porque ela está sob o efeito da emoção, né? Ela não da razão, né? E o comportamento emocional toma conta, então, levando a pessoa a esse desequilíbrio. Então, na compulsão alimentar, isso já está num sistema que está trabalhando fora do normal, né? Quando a pessoa tem uma fome emocional, isso é afetado aos poucos, Me fala uma coisa, doutora, quando é que a gente pode dizer que passou a se tornar, porque às vezes a gente tem um episódio de fome emocional que é exagerado, então você está ali angustiado com alguma situação, você ataca numa comida, mas aquilo aconteceu 1, 2 vezes e acabou. Qual é a frequência ou quantos episódios a gente pode dizer, olha, não, é compulsão alimentar? Para fechar um diagnóstico. Isso. Né? Quando a pessoa Só para a gente ter uma noção, porque às vezes a gente está em casa assistindo agora e você deve estar pensando, nossa, tenho ou não tenho? Porque eu tenho de vez em quando esses episódios de ataque, inclusive de madrugada, ataca a geladeira, o que tiver para comer, manda ver. O que acontece é que quando a pessoa acha que ela está com compulsão alimentar, na verdade ela está só com uma fome emocional ativada. Enquanto ela percebe, então. Só que aí o que acontece? Para ser fechado um diagnóstico de compulsão alimentar, ela vai ter esses episódios de atacar a comida numa frequência de pelo menos um episódio por semana, pelo menos, às vezes tem até mais. Uma vez por semana durante 3 meses frequente. Então aí ela já está fechando um diagnóstico, porque é muito sofrimento, né? Imagina você ter esse ataque à comida, numa quantidade de comida enorme, com essa angústia na sua mente, uma vez por semana, durante 3 meses. Então, aí já fechou o diagnóstico. Né? Então, para que não chegue nesse ponto, o interessante é que... Porque quando você passa por um problema emocional pontual, você tem ali um desconforto, que você vai comer diferente, mas aquilo se resolve e passa. Então, é comum acontecer, mas se tem essa frequência, com essa intensidade, esse sofrimento, então já trouxe um prejuízo para a vida da pessoa. Então já fecha o diagnóstico. Todos os distúrbios alimentares, eles têm essa frequência para fechar o diagnóstico. Entendi. Agora é o seguinte, você falou aqui que normalmente a pessoa vai precisar compreender a emoção, compreender o tipo de fome que ela tá alimentando, que está, na verdade, estimulando o apetite dela. A terapia vai ser fundamental. Sim. Em alguns casos, no caso da compulsão principalmente, mas no caso porque a gente não ri o tempo inteiro. Sim. Então tem dias que a gente está aqui em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, tem dia que a gente está para explodir. As mulheres de TPM, de plantão, sabem do que eu estou falando. Tudo na questão hormonal aí também. Os hormônios detonam com a gente se estiverem desregulados, né? A menopausa, que é uma fase difícil, e os homens também sofrem. Estou lembrando aqui de homens, por exemplo, com distúrbios da tireoide, por exemplo, ficam super emocionalmente bagunçados, né? Terapia faz parte do tratamento, mas talvez até antes da terapia, doutora, eu queria tentar compreender ou queria tentar facilitar aqui para o nosso telespectador que perguntas a gente pode se fazer para que a gente identifique, o que eu estou sentindo não é bem fome. Eu estou sentindo... Me ajuda aqui, a gente preparou vamos lá, aqui. Nós temos aqui algumas dicas, né? Quando você está passando por um problema emocional, você até come de forma diferente, mas aquilo é pontual, passa e você volta a comer normal. Agora, quando você começa a perceber essa frequência, é interessante você começar a questionar
o porquê dessas coisas. Então, nós temos aqui algumas perguntas que são dicas interessantes para você começar a entender a sua fome emocional para não correr o risco de cair numa compulsão, né? Então, faz favor para mim. Vamos lá, lá, ó. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer. O que você tem desejo de comer? Exatamente. O que você tem desejo de comer? É açúcar? É gordura? É um bombom? É um bombom? É um prato de tempo salada todo, bem gostoso? Não. Tá ligado a alguma questão que você passou, saudade de alguém, algum episódio, né? Tem o episódio de uma paciente que ela perdeu o pai e ela costumava com o pai assistir filmes e séries nos dias chuvosos e eles comiam sanduíche de queijo quente. E depois que o pai faleceu, todas as vezes que o dia estava chuvoso e ela queria assistir filme, ela ficava com vontade de comer queijo quente. E aí depois ela entendeu que isso era saudade desse tempo que ela passava com o pai. Resolveu, ela se perguntou, por que eu tenho desejo de comer isso? Ela entendeu aquela emoção, resolveu e passou. Então é esse tipo de questionamento que a gente tem que se fazer. E às vezes a gente vai passar, para resolver aquela questão, a gente vai passar por um túnel escuro. Sim. Da saudade, do luto, da revolta, às vezes, né? Mas você precisa passar. Precisa passar. Pra resolver, né? Outra questão importante que a gente precisa se fazer, quando eu sinto esse desejo, que horas, em que momento que ele vem? Por quê, né? Vai responder o porquê. Que momento que ele vem? Se ele está ligado, no caso dessa menina, estava ligado ao luto por causa da tristeza da morte do pai. Certo. Né? Então você consegue reconhecer isso e você vai tirar o foco da comida. Você vai se questionar e vai entender a sua fome. Tá. Né? A gente tem outra questão aqui importante. Há quanto tempo eu tô com essa vontade? Isso, porque na fome emocional, toda vez que aquela emoção que bate no seu coração ali, né, na sua mente, ela vai trazer um descontrole. Então você quer comer aquela coisa, ou você quer comer coisas que vão trazer um alívio para você ali no sistema de recompensa no seu cérebro. É um alívio rápido, uma coisa rápida, mas rápido, que não um é açúcar, verdadeiro às vezes. Gordura. Mas vai resolver seu problema? Não, pode causar até um outro problema, né? Entendi. Então, quanto tempo você está passando por isso, né? É importante quantificar, inclusive para chegar e poder conversar sobre esse assunto. Como você estava se sentindo antes de ter essa vontade aqui? Isso faz você reconhecer exatamente a mudança que essa emoção trouxe para você. Né? E essa mudança traz essa vontade de comer. Como você estava se sentindo antes? Você estava bem, de repente você sentiu aquela fome avassaladora, uma vontade de comer uma coisa. E não é fome fisiológica, não é alimentar o corpo, é alimentar aquela emoção. Então, você percebe que você estava bem. O que aconteceu? O que invadiu a sua mente? Que tipo de pensamento está na sua mente? Então, como você estava antes, faz você entender o que mudou você para esse estado de fome. Deixa eu te fazer uma pausa aqui, doutora. Essas perguntas a gente deve se fazer quando a gente percebe que o nosso ataque à comida está se tornando mais constante, ou que a nossa fome emocional anda voraz. Ela está ativada, né? Porque quando a gente faz essas perguntas antes de atacar na tortinha, no pote de sorvete, ou seja lá qual seja o seu fraco... Você pode evitar, né? E se a gente faz essas perguntas antes, você pensa, peraí, não é o sorvete que eu estou precisando conversar com alguém. Estou precisando aliviar essa angústia de outra maneira. Tem outra escapatória, né? Exatamente, você vai entender o porquê. Vai ter que dissociar, fazer outra coisa e aí a vontade vai passar. Também a gente precisa analisar o que a gente sente depois de comer. Com certeza, porque depois que você come, o problema não foi embora. Né? Você sufocou aquela sensação de ansiedade, mascarou. Daqui a pouco ele está ali de novo. E aí você fala, nossa, mas essa fome não passa nunca? Então, é um ponto importante para você se questionar. Mas por que toda hora eu estou com fome? Essa fome que não passa tem a ver com essa emoção. Né? A última pergunta, não a última de todas, mas dessas que a gente separou, né? Quando esse desejo começou? Está muito relacionado também com como é que eu estava me sentindo antes de ter essa vontade ou há quanto tempo eu estou com essa vontade? Por exemplo, na história que a gente trouxe aqui da menina que queria comer queijo quente. Começou depois que ela perdeu o pai dela. Então, ela conseguiu associar esse desejo ao luto, à tristeza, à saudade, né? Então, você vai entender como essa emoção começou e começou a desencadear essa fome, que na verdade é a fome emocional, né? Então, é importante você se questionar. De repente, quando você faz esse questionamento, você se resolve, você se encontra e você fala, não, peraí. Né? E você pode fazer outras coisas para aliviar isso. Você, como você disse, pode ligar para um amigo para conversar, você pode sair para fazer uma caminhada, você pode até fazer um trabalho de artes manuais.
tudo que possa te trazer prazer também, mas sem te trazer essa gana pela comida, né? Olha, gente, a gente resolveu trazer esse assunto aqui no Vida e Saúde porque muitas pessoas estão sofrendo com sobrepeso, com distúrbios alimentares. Então, por isso a gente resolveu trazer essa questão aqui para você também identificar. Doutora, muito obrigada mais uma vez hoje aqui no Vida e Saúde. Eu também agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco eu quero que você analise se alguma atitude sua ou fala impensada de repente prejudicou alguém que está em tratamento da dependência química. É o Claramente de hoje. E ainda tem brownie vegano aqui no Vida e Saúde com o chefe Johnny William. A gente volta já.